Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Que alegria estar aqui, poder vê-los, alguns irmãos muito queridos, mais conhecidos, outros pela primeira vez. Que pena que a gente não vai poder dar aquele abraço, né? Mas estou feliz de estar aqui e poder compartilhar, ser convidado para essa conferência. Também cumprimento todos aqueles que têm nos acompanhado agora pelo YouTube, especialmente os irmãos de Abaeté. Se Deus quiser, em breve estou aí, uma semaninha. Irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los a gente meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa ver qual é o recado de Deus para nós, como que a gente pode perseverar fazendo missões num tempo tão difícil. Será que tem como? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso hoje? Qual que é o propósito de Deus com tudo isso? Vamos meditar nisso hoje. Então, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, no capítulo 6. Também você que está pelo YouTube, se quiser abrir a sua Bíblia, fique com ela aberta para acompanhar conosco. Falo sempre para os irmãos em Abaeté, fica com a Bíblia aberta, para ver se aquilo que eu estou falando está realmente de acordo com a palavra. Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o 9, depois o 20 e o 21. Deuteronômio 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passás para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela fale conosco. O Senhor nos ensine como fazer missão de acordo com esse texto. O Espírito Santo ministre para o bem da tua igreja e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Meus irmãos, não sei se vocês já perceberam o quanto é forte para nós a figura e aquilo que o nosso Pai gosta, ele acaba transmitindo para nós. Por exemplo, quase todos brasileiros, talvez 90%, gostam muito de futebol. E não sei se vocês perceberam, geralmente o time que a gente torce é o time que o nosso pai torce. Quem aqui torce para o time que seu pai torce também? Muita gente. As crianças que estão aqui, você torce para o time que seu pai torce? Os adolescentes? Sim? Parece que é quase obrigado, né? Eu estava vendo até ontem algumas fotos do presbítero Alexandre e eu vi lá o Miguel com menos de um ano com a foto do Atlético já, com a camisa do Atlético. Nós gostamos, porque é algo que está tão forte para a gente gosta tanto, né? Eu lembro que eu levei o Kaique, o meu filho, com 4 anos já para ver um jogo do Atlético no Mineirão. Ele foi pé frio,
Perdemos de 2-0 para o Corinthians. Mas, irmãos, é natural aquilo que a gente gosta, aquilo que está no nosso coração, a gente quer transmitir para os nossos filhos. É até uma ofensa se ele não torcer para o time que a gente torce. E não só isso, há o perigo da gente transmitir coisas que por si só não são ruins, mas o nosso coração pode estar tão cheio dessas coisas que automaticamente a gente vai transmitir para as pessoas que nos cercam. Futebol pode ser um ídolo. Ou talvez outros ídolos que a gente tem que a gente pode transmitir para os nossos filhos. Talvez você gosta tanto de ganhar dinheiro, seu coração ele é avarento. Você vai acabar transmitindo isso para os seus filhos. Porque aquilo que está no nosso coração, ele funciona como uma mola propulsora. Ele te impulsiona para viver. Te impulsiona para acordar todo dia. E o próprio Jesus disse que aquilo que está no nosso coração é o que a boca fala. Porque nós vemos aqui, irmãos, um texto que fala de pais que ensinam os seus filhos. E como a figura do pai é importante nas nossas vidas. Por exemplo, se você não precisa abrir, mas em Gênesis, no capítulo 49, versículo 28, diz assim: são essas as 12 tribos de Israel, e é isto que lhes falou para seu pai, lhes falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Aqui Jacó abençoando os seus filhos. Ou seja, o pai, ele tem uma autoridade espiritual de dar bênçãos proféticas para os seus filhos. E esse texto nos mostra isso, essa relação de pai e filho. E aquilo que está no coração do pai, geralmente estará no coração dos filhos. Meus irmãos, então, quais têm sido as suas prioridades? O que você tem falado tanto na sua casa? Que está cheio o seu coração? Que os teus filhos têm aprendido? Porque nós temos analisado esse tempo de pandemia e nós precisamos discernir qual que é a vontade do Senhor. Já parou para pensar o que Deus quer com tudo isso? Por exemplo, eu vejo na Bíblia que teve um tempo, entre aspas, de pandemia para a igreja. Mas não uma pandemia de vírus, uma pandemia de perseguição. A primeira perseguição da igreja aconteceu, a Bíblia relata em Atos, no capítulo 8. E foi a primeira morte de um cristão por causa do Evangelho, Estevão, no capítulo anterior. É interessante que diz que a igreja estava crescendo em Jerusalém, pelas pregações de Pedro, multidões se convertiam, e também dia após dia, o Senhor acrescentava pessoas à igreja. Então a igreja bem em Jerusalém, crescendo, com os apóstolos discipulando a igreja. Só que Deus havia dito que o Espírito Santo capacitaria os discípulos para eles serem testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judéia, na Samaria e os confins da terra. Então o que acontece? A primeira perseguição em Jerusalém, a primeira perseguição da igreja. Eles estavam acomodados, e daí o que acontece? Eles saem pregando o Evangelho por toda a Judéia, por toda a Samaria. Ou seja, os propósitos de Deus acontecem para que a missão e a igreja avance. Então Deus causa essa perseguição e eles saem pregando para todo lado. Ou seja, Deus queria empurrar a igreja para fora. E a igreja foi para fora, forçadamente pelo Senhor. E agora, irmãos, se a gente for analisar o nosso contexto, parece que está acontecendo algo inverso. Parece que Deus agora quer jogar a igreja para dentro das nossas casas. Não que missões transculturais vão parar. Nós devemos sim continuar investindo em missões. Os missionários estão precisando das nossas ofertas, porque o dólar está a mais de R$5. A gente tem que continuar investindo, orando por eles, talvez enviando mais pessoas. Mas nós vemos que Deus agora, Ele quer empurrar a igreja para dentro. Sem parar de fazer para fora. Porque tudo Deus governa, tudo Deus dirige e dispõe. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, vai dizer isso. Deus dirige, Deus dispõe e Deus governa todas as ações dos homens e todas as suas criaturas.
Deus estava governando e dirigindo a primeira perseguição da igreja em Atos 8. Deus está governando e dirigindo essa pandemia que nós estamos vivendo agora. E a Bíblia vai nos mostrar que sempre que Deus age na sua providência, tem 3 propósitos. Deus age, dirige todas as coisas e governa para a sua glória. Deus dirige todas as coisas para o bem da igreja, para o bem do seu povo. Deus dirige todas as coisas para que o evangelho avance. Jesus Cristo disse em Mateus 24:14, o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações. Então depois virá o fim. Então nesse tempo nós devemos perseverar com a certeza que Deus governa o que está acontecendo. Deus dirige e Deus dispõe para o bem da igreja. Mesmo que nós vamos sofrer algumas coisas, mesmo que nós vamos talvez perder algumas pessoas, mesmo que talvez você está muito triste nesse momento porque os seus negócios não estão ocorrendo como você queria que ocorresse. Muitas pessoas têm perdido dinheiro, perdido trabalho, mas lembre-se, Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo, para que o evangelho avance. E nada pode deter o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu lembro que eu estive fazendo um trabalho de curto prazo em Mianmar, é uma nação do lado da Tailândia, o antigo povo Burma, e a gente foi para 40 dias para servir um orfanato e servir uma igreja. E as informações que a gente tinha que Mianmar é um dos países mais perseguidos do mundo, que o governo controla todas as coisas, que lá quase não tinha igreja. E eu lembro que a gente foi servir uma igreja no interior, e eles falaram, Gabriel, eu quero que você dê aula no nosso seminário teológico. O seminário teológico, num país perseguido, num país que tem 5% de cristãos, não sabia que tinha um seminário teológico. Foi um dia marcante, que embora eu não podia tirar foto, mas está na minha memória que o meu tradutor ele era cego. Ele aprendeu inglês só ouvindo, e aprendeu o evangelho só ouvindo. Mas para aprender o evangelho você precisa de ouvir mesmo, né? Então foi marcante que eu pensei que teriam 5 alunos. E lá tinham 80 alunos aprendendo, sendo treinados para serem enviados ao seu país, Mianmar. Eu perguntei para eles aqui, quem aqui veio do budismo, que é a religião predominante? Nenhum. Todos eles vieram de gerações e gerações de crentes que foram ensinados pelos seus pais. Então nada pode parar o evangelho. O que eu aprendi ali em Mianmar nesses 40 dias é que o evangelho, que há países fechados para mim, há países fechados para organizações, mas não existe países e nem corações fechados para o evangelho que o Senhor não possa abrir. Por isso esse tempo de pandemia também é tempo de pregar o evangelho. Há oportunidades. As pessoas estão mais abertas. Nossa congregação em Abaeté, depois que voltou, tem recebido visitantes. Porque nada pode. Porque o Senhor tem governado todas as coisas. Meus irmãos, entrando especificamente nesse texto, nós vemos aqui que esse texto diz o Senhor hoje para nós. Como eu disse, que Deus quer nos trazer agora para dentro. Deus quer nos trazer para as nossas casas. E esse texto nos mostra que a tarefa primordial para o sucesso da missão da igreja é dentro de casa. Repito, a tarefa primordial para o sucesso da missão da igreja é dentro de casa. E é dentro de casa que vão sair e nós vamos espalhar para o futuro as pessoas para a sociedade. É dentro de casa que vai sair os futuros políticos, os futuros mecânicos, os futuros missionários. E tem 2 coisas. Ou a gente manda eles com uma cosmovisão bíblica, com Deus no coração. Nós mandamos eles, como diz aqui no versículo 8, com a lei de Deus na sua mão, na sua testa. Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso. Ou seja, ou nós mandamos eles com uma cosmovisão cristã e agindo como um cristão, significa isso. Ou nós mandamos os nossos filhos com uma mentalidade secular.
E vai fazer toda a diferença como nós vamos discipulá-los, como a missão em casa vai ser feita, de acordo com aquilo que está no nosso coração. Se o que você mais almeja para os seus filhos é que ele seja muito rico, provavelmente ele vai ser muito rico. Ele vai ser muito bem sucedido. Mas talvez ele vai buscar só isso. Eu quero, irmãos, que nós vejamos como fazer missões em casa. Se Deus quer nos colocar dentro de casa, se essa é a vontade de Deus agora. Nós vamos ver aqui em 3 pontos. E primeiro, que é uma ordem do Senhor. Segundo, que essa missão tem que estar no coração. E depois nós vamos ver aqui uma maneira formal e informal de como fazer isso. Esse texto, o contexto dele é que o povo já tinha peregrinado no deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés já velho, já treinando Josué para assumir. Então faltava pouco. Então no capítulo anterior, no capítulo 5, Moisés repete a lei, repete os 10 mandamentos, repete quais são os mandamentos, os estatutos e juízos. E a Bíblia vai dizer depois que Josué, quando ele assume, antes ele pega no capítulo 24 do livro de Josué, ele pega e vira para o povo e fala para eles: olha, vocês têm que decidir quem vocês vão servir, se os outros deuses ou se o Senhor. E Josué pega e fala aquela famosa frase, versículo que todo mundo conhece, qual é? Vamos falar junto? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mostrando o papel do homem, o papel do sacerdote. Ele não decide servir a Deus só ele mesmo, mas ele toma uma decisão para que a sua casa também sirva a Deus. E aí Josué fala: e vocês? E o povo fala: não, nós também serviremos ao Senhor. Mas depois que eles entram na terra, e Josué começa a dividir a herança das tribos, a Bíblia vai dizer em Juízes, no capítulo 2, só ouça, versículo 10 e 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Veja, irmãos, que a primeira geração, depois que Josué morre, a primeira geração, a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Diz que eles deixaram de servir ao Senhor para servir falsos deuses, como os deuses do secularismo hoje. Quem falhou? Foi Moisés que falhou? Foi Josué que falhou? Trazendo para nós, são os pastores que falharam? Quem falhou na missão, irmãos? Vai falhar. E diz que aquela próxima geração não conhecia o Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos que seguir ao Senhor, obedecer a Deus, ensinar aos nossos filhos, fazer missão dentro de casa não é uma opção. Se você ver comigo, olha na sua Bíblia no versículo 2. Versículo 2 diz que eles tinham que temer a Deus, os mandamentos. Deus diz ali: eu te ordeno. Também no versículo 6, ele fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A missão de Deus, irmãos, fazer discípulos dentro de casa não é uma opção. Servir a Deus obedecendo a palavra de Deus não é uma opção. Fazer uma aliança com o Deus da aliança, é também estar disposto a obedecer aquilo que o Deus da aliança pede para nós. E hoje parece que a gente vê as pessoas querendo relativizar a Bíblia, relativizar a palavra de Deus, mas não é uma opção. Você ser um sacerdote da sua casa, você ensinar os seus filhos, é uma ordem do Senhor. Tanto que depois o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, capítulo 6, no versículo 4 de Efésios, ele diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Esse papel é nosso. Esse papel são dos homens. Tanto que eu tenho falado para as jovens solteiras em Abaeté: meninas,
Não se casem com um homem que não tema a Deus. Não se casem com um homem que não esteja disposto a governar a sua casa e discipular a sua própria família. Esse papel é nosso. Veja como Efésios 6,4 diz que nós devemos criá-los na disciplina do Senhor. A igreja, a família, ela funciona como se fosse uma pequena igreja. Ali que o homem exerce o seu pastoreio. Tanto que a Bíblia fala que quando vamos escolher presbíteros, tem que ser homens que primeiro governem a sua própria casa, para depois poder governar a igreja. Veja que diz que eles têm que criar os filhos na disciplina do Senhor. É muito constrangedor. Às vezes, o conselho tem que chamar os filhos para discipliná-los. Tendo que teria que ser os próprios pais apenas avisando o conselho que o seu filho está de disciplina. O conselho tinha que ser informado pelos pais. Olha, o meu filho está de disciplina, porque está vivendo como um ímpio. E ou nós fazemos isso, senão a gente vai perder. A gente vai enviar missionários para fora. Mas a nossa casa está precisando ser evangelizada. Então ele vem falar, irmãos, a Bíblia vem falar. Moisés vem dizer que é uma ordem. Vem dizer que, veja comigo no versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprires na terra que passais a possuir. Veja que interessante esse se te ensinassem. A igreja, ela funciona como uma capacitadora das famílias. A igreja capacita os pais para que os pais possam fazer missões dentro de casa. Mas essa pandemia tem nos ensinado também que a gente estava terceirizando as coisas, tanto na igreja quanto na escola. A gente estava achando que a responsabilidade de educar os nossos filhos é da escola. A gente é só um parceiro. A gente só dá uma mãozinha. Também a responsabilidade de educar os nossos filhos na lei do Senhor é da igreja. A gente só dá uma mãozinha de levar eles. É o contrário. A responsabilidade da educação pedagógica dos nossos filhos, da educação religiosa, é minha. A igreja é minha parceira. A igreja que me capacita, me ajuda para que eu possa cumprir esse papel. Meus irmãos, então nós não podemos fazer essa terceirização. E nós, como homens que temos essa responsabilidade, devemos buscar, sim, conhecer essa palavra. Ciente que Deus me ordenou para que eu ensine os meus filhos. A mulher, é lógico que ela tem também que conhecer a palavra, estudar teologia, mas a responsabilidade maior de aprender é nossa. A escola dominical você não pode faltar. Você tem que aprender para você poder passar para os seus filhos, passar para os seus familiares. Mas talvez você esteja pensando assim, Gabriel, mas o meu pai ou o meu esposo não é cristão. Talvez você, como eu, fui o primeiro a me converter na minha família com 25 anos. E aí? Faça você. Faça você. Por exemplo, Timóteo, discípulo de Paulo, a Bíblia diz que ele foi ensinado por mulheres. Paulo diz que Timóteo tinha a mesma fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Diz que foram elas que ensinaram Timóteo nas Sagradas Escrituras. Talvez você, mulher, aqui está falando, então meu marido não é crente, não gosta da igreja. Faça você. Talvez você é um jovem como eu, 25 anos, alguns anos atrás. Ensine você. Que essa pandemia tem nos jogado de volta para casa, e eu não sei você, mas eu tenho experimentado algumas coisas que eu não experimentava antes, espiritualmente falando com a minha família. Mamãe estava com medo, no começo, aqueles alardes, né? E ela foi para casa, passou quase 2 meses na minha casa. Foram 2 meses, todo dia, 8 horas da noite, estudando a Bíblia com a minha mãe. Coisa que eu nunca tinha feito. Eu falei, mãe, agora só tem que batizar. Ela olhou assim, vamos esperar um pouquinho, né?
É lógico que eu li a Bíblia com meu filho, com meus filhos, mas nessa pandemia, foi a primeira vez que eu li a Bíblia com o Kaique, de capa a capa. Porque Deus quer cuidar das nossas famílias. Deus quer cuidar da nossa igreja, para que a gente possa ser uma igreja forte. E enviá-los não só missionários vocacionados por tempo integral, mas enviar qualquer tipo de profissional como missionário na sociedade. Mas para isso ele tem que ter Deus no coração e uma cosmovisão bíblica. Se o que você mais sonha para o seu filho é que ele seja bem-sucedido, você vai inculcar isso nele. E ele só vai se preocupar em ser bem-sucedido. Então o primeiro ponto, irmãos, é que é uma ordem, não é uma opção. Você pode fazer com seus avós, com seus tios, com seus irmãos, se só você é convertido na sua família. Mas se você é convertido e é homem, a responsabilidade é sua. Ser o pastor da sua casa. Amém? Irmãos, mas nós vemos aqui também que essa missão ela não pode ser algo mecânico. Senão a gente vai formar fariseuzinhos. Veja comigo no versículo 4 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Meus irmãos, veja que confissão de fé aqui no versículo 4, no meio de um mundo pagão. Israel tinha que afirmar que há um único Deus. É uma confissão de fé também para os nossos tempos, porque embora a gente não se prostra perante alguma imagem, como eu falei no começo, talvez o nosso coração pode ter um ídolo. Nós temos que afirmar para nós mesmos e para a nossa família, há um único Deus. Há um Senhor. E aqui Moisés, instruindo o povo, fala para eles que eles deviam amar a Deus de coração, de alma. Essas palavras não tinham que ser só meras repetições mecânicas para os seus filhos. Tinha que estar no coração. Porque tinha que ser algo verdadeiro. Porque se a gente tenta ensinar algo que a gente não ama, será algo mecânico. Será algo formal, será algo obrigatório. Os meus filhos vão na igreja porque é obrigado. Se eles não verem nós que nós amamos a igreja, que nós amamos o Senhor, a caminhada cristã deles talvez não chegue aos 18 anos. Porque nós passamos apenas algo para eles mecânico, relativo. E aquilo que está no nosso coração. A gente fala de aquilo que está no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração é importante para nós. E os nossos filhos percebem isso, as pessoas que nos cercam percebem isso. Então, irmãos, como é importante nós amarmos a Deus sinceramente. Não buscarmos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E uma forma de aumentar o amor de Deus no nosso coração é a nossa devoção a Ele. É a nossa devocional, é a nossa adoração pública. Nós precisamos clamar a Deus e falar: Deus, coloca o seu amor no nosso coração. Porque o nosso coração faz ídolos muito fácil. Nós sempre buscamos algo que vai nos dar alegria e segurança fora de Deus. Nós precisamos sempre nos ajoelhar e pedir para Deus: coloca o seu amor, que o Espírito Santo me capacite a amar o Senhor. Senão a gente vai buscar segurança em outras coisas. E é uma das coisas que Deus está abalando nesse mundo. Deus está tirando a segurança vazia deste mundo. Deus está mostrando para este mundo que a segurança na sua profissão, no seu dinheiro, nos seus bens, ela é vazia. Deus precisa ser o dono do nosso coração. Para que nós possamos fazer tudo com a alma. Quando a gente faz com alma, com coração, isso é transmitido automaticamente, não precisa ser forçado. Nós sabemos disso. Os nossos familiares, se eles veem que a gente ama a igreja, a gente
que a gente ama o Senhor, eles vão querer isso para eles também. Esse é o nosso papel. Mas essa questão de amor hoje em dia, meus irmãos, é muito relativo. O que seria amar a Deus? E é o amor? Será que esse amor romântico que nós vemos? Às vezes algumas pessoas falam, mas eu não estou sentindo no coração de ir à igreja domingo. Eu não estou sentindo no coração de dar essa contribuição. Eu não estou sentindo no coração de perdoar o irmão. Então, irmãos, amar a Deus do nosso coração é crer nele, ter as nossas escolhas de acordo com aquilo que ele nos manda. Olha o que diz o apóstolo João. Apenas ouça, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha o que João fala. Amar a Deus é obedecer aos mandamentos. E para quem ama a Deus, os mandamentos do Senhor não são um peso, é uma alegria. Porque nós sabemos que se Ele nos pede alguma coisa, é para o nosso bem. Que nós que somos pais, sabemos cuidar dos nossos filhos, somos pecadores, imagina o nosso Pai Celestial. Você acha que Deus pediria alguma coisa na sua lei que seria ruim para nós? Para você ter uma ideia, alguns provérbios, eles sempre começam assim: filho meu, ouça. Guardar os mandamentos de Deus, meus irmãos. Obedecer a Deus, mostrando que nós amamos a Deus através da obediência, é porque nós temos a certeza que Ele é nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para o povo da aliança. Por isso Ele deu mandamentos para o povo. Mas quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Por isso que Moisés repetiu no capítulo anterior. 10 mandamentos. E como nós temos quebrado os 10 mandamentos? Por exemplo, os 4 primeiros. Eu estava alistando lá quais são os mandamentos campeões que a gente quebra e pensando também quais eu os quebro, para que não quebre mais. Primeiro mandamento: como nós fazemos outros deuses, confiamos em outras coisas, nos alegramos no pecado às vezes, como nós falamos em casa mais do Atlético ou do Cruzeiro do que do Senhor, quebramos do primeiro mandamento. Quarto mandamento: o dia do Senhor. Como nós quebramos esse mandamento? Como nós relativamos o domingo? Sendo que a Bíblia fala que, a nossa confissão de fé fala, o domingo é um santo dia de descanso, para que a gente possa estar na comunidade da fé, cultuando a Deus. Como a gente quebra esse mandamento? Às vezes chega na igreja cansado, porque você fez um monte de coisa no domingo. Às vezes chega na igreja desligado, porque você encheu o seu dia de futebol, de rede social. Às vezes você nem vai, porque chegou uma visita na hora da sua casa. Daí, seus filhos estão vendo isso, mostrando que você não dá valor à lei de Deus, que o domingo não é importante. Mas não, irmãos, se você não é um enfermeiro ou um policial que tem que trabalhar no domingo, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de adorar a Deus em comunidade. A lei de Deus nos pede isso. E esse mandamento não é penoso. Se nós amamos a Deus, nós amamos obedecer à lei de Deus. É uma alegria estar aqui em comunhão. Eu estou feliz hoje de estar aqui, mas com saudade, querendo estar em Abaeté com os meus irmãos. Às vezes uma dorzinha de cabeça. Como nós quebramos os mandamentos do Senhor. Os nossos filhos estão vendo isso. Se o domingo e a comunhão da igreja não é importante para mim, não vai ser importante para eles. Como nós quebramos, talvez, outros mandamentos, como o 6º mandamento, o 7º, fala para a gente manter a pureza sexual, não adulterarás. Mas ali não fala só de adultério, mas de todo pecado sexual. E às vezes os nossos filhos, a gente sabe que ele está nesse pecado, e a gente acha bonitinho. Nossa, meu filho é um garanhão. Não é bonitinho, é feio, irmãos. Ele está quebrando a lei de Deus. Ele não está agindo como um filho da aliança.
Volto a dizer, a culpa não era de Moisés, foi de Josué, a culpa era dos pais. Não disciplinam seus filhos, que não amam o Senhor, que não obedecem à lei de Deus. Daí quando a gente vai lançar eles para a sociedade, ele vai com uma mente secular. E daí a gente quer mandar missionários para fora, e deve mandar. Mas as nossas famílias estão quebradas. Então Deus quer nos trazer de volta para dentro de casa. Agora vamos ver a forma da missão. Deus fala da forma da missão, do versículo 7 a 9. Peço que alguém leia, por favor, em voz alta, enquanto eu tomo minha água, do 7 a 9. Pastor, por favor. Hilton, 7 a 9. Bem, obrigado, pastor. Irmãos, veja aqui que há uma forma de fazer missão dentro de casa formal e uma forma informal. Uma forma formal é porque diz que tem que ser inculcado. Inculcar é fazer pensar, é fazer memorizar. Ou seja, nós amamos a Deus, mas a forma de ensinar isso, de fazer missão, é uma forma formal. Para isso, o mais importante é o nosso culto familiar. É o momento que o pai, ou como eu falei, ou a mãe que é convertida, para tudo e chama as pessoas, e abre a Bíblia, e canta um hino ao Senhor, e faz uma oração. Nessa pandemia, vocês voltaram a fazer culto familiar aqui? Como isso é importante. É ali que o sacerdote da casa ministra aos seus filhos. Isso era importante, era tão importante para os puritanos, irmãos. Eles seguiam tão à risca isso, que eu li que para eles, não fazer o culto familiar com a sua família era como se você estivesse entregando os seus filhos nas mãos do diabo. Então é essa forma formal, mas podemos falar outras, como ensinar o catecismo da nossa igreja aos nossos filhos. Agora eu comprei para o Kaique um catecismo ilustrado. Fale a linguagem deles. Nesse culto familiar, a quem tem filhos menores, conte uma parábola de Jesus. Mas, irmãos, faça uma vez por semana, no mínimo, momento com a sua família, formal. Está na sua agenda, de 8 a 8h30. Este é o momento de a gente parar para estudar a palavra com a nossa casa. Aí chega uma visita, chama ele para participar também. Aqui diz que é sentado em casa, no versículo 7. Como é importante, às vezes, na hora das refeições, talvez no dia do Senhor, no domingo, que é o dia que está todo mundo junto, ali você ensina seu filho, ali você fala da gratidão de Deus, fala para ele, olha aqui, filho, tanto que essas verduras são abençoadas, porque Deus é que nos deu, e você já ensina ele a gostar de verdura. Você fala, olha, isso veio da chuva, isso é bênção de Deus. Assentado em casa. Aí você faz uma oração e ensina ele a orar. Fala, filho, hoje você pode orar. Você pede a sua esposa, você pede os seus pais, os seus avós, a família reunida junto à mesa, aprendendo teologia. Ao acordar, ao dormir. Às vezes, talvez não está tendo escola dominical agora, mas você acorda e a primeira coisa que você faz é chamar seus filhos para ler um versículo, fazer uma oração de forma formal, regular. Eles têm que estar na cabeça deles que na terça-feira, por exemplo, 8 horas, é o dia do cultinho familiar. Meus irmãos, então, há também formas informais, porque diz que andando pelo caminho, no versículo 7. Isso aqui eu até fiz uma musiquinha, que não é uma musiquinha que eu fiz, mas eu gosto de andar de bicicleta com o Kaique.
em Abaeté, muito tranquilo andar de bicicleta no centro, pouco trânsito. Daí, sempre que a gente vai andar de bicicleta, a gente sai cantando. Deve lembrar daquela musiquinha. Ia andando pelo caminho. Ajuda aí, gente. Aleluia. Ó. Ali você está ensinando para ele, irmãos, de forma informal, que andar de bicicleta é para a glória de Deus também. Deus está dando saúde. E às vezes ele reclama que está subida demais. Fala, não, filho, Deus está te dando força, você está forte, você vai conseguir. Vamos subir. De forma informal, andando pelo caminho. Às vezes você vai levar seu filho para a escola, você passa 30 minutos com ele no carro. Você conta uma história para ele. Outro dia um deles andando de carro, ele olhou para o céu e falou, olha, o céu é azul, as nuvens são brancas. E daí a Sharon, minha esposa, falou assim, Jesus vai voltar nas nuvens, Kaique. Ele é mesmo? E outro dia a gente deitado no passeio de casa e olhando para cima. E ele perguntou se Jesus vai voltar mesmo. Falei, vai. E eu querendo ver a criatividade dele, falei, você acha que vai ser de dia ou de noite, Kaique? Ele falou, eu não sei, porque Jesus é que manda, né? Ele é rei. Ele volta quando ele quiser. Pelo caminho, irmãos. Casa. E olha que interessante, no versículo 8, diz que tudo isso deve estar como sinal na tua mão e na tua fronte, ou seja, na tua testa. Os judeus depois acharam tão importante isso que eles fizeram algo que chamava filactérios. Eles escreviam pedacinhos da lei, colocavam na mão e talvez até na testa. Eles sempre lembraram da lei de Deus. E também diz que tem que estar escrito a lei de Deus nos umbrais da tua casa, nos umbrais da tua porta. Não é literal, mas se você quiser fazer literal, também faça. Escreva ali no quarto do seu filho os 10 mandamentos. Escreva o Sermão do Monte. Escreva lá o fruto do Espírito, para que ele olhe aquilo. Mas aqui, irmãos, esse texto, esses versículos, está dizendo algo mais profundo. Por que nos umbrais das portas? Aqui está dizendo que o mundo lá fora pode estar secular. O mundo lá fora tem outros deuses. O mundo lá fora tem outros princípios. Mas da minha porta para dentro, o que rege a lei do Senhor. Da minha porta para dentro, os meus filhos são filhos da aliança. E eles devem obedecer à lei de Deus. Que o seu pai obedece à lei de Deus. Pela graça de Deus. Porque hoje, irmãos, nós estamos colocando para dentro da nossa casa princípios do mundo. Princípios dos deuses pagãos. Mas de dentro para casa, é a lei de Deus que tem que regir. E essa questão de estar na sua mão a lei de Deus e na sua testa, não é que, se você quiser fazer também uma pulseirinha com os 10 mandamentos, você pode fazer. Mas ali está falando o quê? O que rege os meus pensamentos? O que rege aquilo que eu decido? O que rege as minhas ações? Por isso na mão. Porque os nossos filhos, a nossa família, vê o que rege a nossa vida. Ele vê a forma que nós fazemos negócios. Eles veem a forma que nós tratamos os mais humildes. Eles veem se a gente mente ou não quando vai fazer um acordo. Eles veem a forma que nós tratamos o nosso cônjuge. Tanto que em Apocalipse, o sinal da besta, a marca da besta, diz que é isso, né? Apocalipse 14, 9. Então a gente pensa que o sinal da besta é um chip que está no seu braço. Já teve medo disso? Tem nada a ver, irmãos. Talvez você já está com a marca da besta, sem um chip. Porque talvez o que rege a sua mente, rege as suas ações, são os deuses falsos desse mundo. As falsas esperanças desse mundo. Mas o que rege o povo da aliança é a palavra de Deus. Está no seu coração. Seus filhos estão vendo isso. Meus irmãos, um grupo na história que foi tão sério com isso foram os puritanos. Eles criam que os filhos pertencem a Deus. Eles criam que os filhos são mais de Deus do que deles mesmos.
Eles criam que a obediência à igreja dependia da disciplina do lar. Eles criam que os filhos são depravados e precisavam do evangelho. Mas eu quero talvez agora falar com você. Talvez você está vendo a minha exposição e tem percebido que você tem falhado. Como eu percebi que eu estava falhando. Talvez você está até se sentindo mal. Falou, Gabriel, eu estou sendo um mau pai, uma má mãe. Talvez eu nunca preocupei em evangelizar meus irmãos, meus avós. Talvez a minha casa está precisando urgentemente dessa missão que você está falando aí. Talvez você tenha falhado. Eu quero ver que vocês vejam comigo agora o versículo 20 do capítulo 6 de Deuteronômio. Vai dizer o seguinte: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Quando seus filhos te perguntar, pai, mas por que nós temos que guardar o domingo? Pai, por que eu tenho que me manter puro até o casamento para a relação sexual? Pai, por que eu não posso mentir? Você fala para ele do Evangelho. Você fala porque nós fomos tirados da escravidão do pecado. Porque nós fomos livres da tirania de Satanás. E porque Deus está nos levando para uma terra prometida. E você que tem falhado, eu quero falar desse Evangelho para você. E se você se arrepender e quiser começar a missão na sua casa, você está cansado e sobrecarregado, venha até Jesus e Ele aliviará você e Ele te perdoará. Porque se Deus está fazendo tudo isso para nos levar para dentro de casa, é porque Ele quer nos perdoar. Ele quer fortalecer a nossa família da aliança, para que nós possamos ser umas famílias fortes para a glória dEle. Porque tudo Deus dispõe para o bem do seu povo, para a sua glória, para o avanço do Evangelho. Famílias fortes, igrejas fortes, missão forte. Oremos, bate sua cabeça. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte do teu povo, mas o Senhor não abre mão dos nossos filhos. Pai, então dê graça para cada pai de família aqui, para que nós possamos amar o Senhor, que nós possamos ter uma devoção do Senhor e o amor do Senhor cresça no nosso coração. Que isso seja algo natural para a gente passar para os nossos amados. Que nós possamos amar a tua lei e ensiná-los a amar a tua lei, para que nossos filhos sejam lançados para a sociedade como uma cosmovisão bíblica. Pai, abençoe talvez aqueles que são só eles convertidos na família, talvez mulheres, talvez aqui jovens, que ainda não têm um esposo convertido, que não tem nenhum pai. Que eu derrame graça sobre esses irmãos também. Que use-os para ensinar os outros. Pai, abençoe a gente para que a gente ame o Senhor, que os nossos filhos venham amar o Senhor e não o mundo. Eu oro em nome de Jesus.